O homem tá aqui, né, em loco, vai abrir os trabalhos nesse linha de passe na noite em que o Corinthians venceu o Atlético Paranaense fora de casa por 1-0. O Corinthians na Copa do Brasil, mas não tem conversa não. Ganhou todos os jogos e não tomou gol de ninguém, essa que é a verdade. 2 jogos contra o Novo Horizontino, 2 contra o Palmeiras e esse contra o Atlético Paranaense. Nessa noite ainda tivemos também o empate do Vasco com o Botafogo 1-1 em São Januário. E mais cedo o Cruzeiro venceu o Atlético Mineiro na casa do Galo por 2-0 e encaminhou bem essa classificação aí a próxima fase no Clássico Mineiro, hein? Rafael Marques, vamos começar pelo Corinthians, pode ser? Vamos nessa? Já que acabou agorinha, a gente começa falando desse Corinthians, daqui a pouco a gente vai ouvir Dorival, vai ouvir os personagens desse jogo também, mas a gente começa com a análise do Rafa sobre esse Corinthians que na Copa do Brasil, por enquanto, impecável, numa semana boa. Vence o Vasco fora de casa e agora um bom resultado fora também, vence 2 jogos fora de casa, coisa que o Corinthians pouco tinha feito na temporada, hein? Tudo bem? Tudo bem sim, William, satisfação enorme estar aqui no Linha de Passe, abraço ao Vitor, ao Jean, ao professor Calçado, ao Fã de Esporte conectado com a gente. No futebol não existem regras que sejam imutáveis, né? Nem teses absolutas, mas acho que o Dorival partiu de uma lógica semelhante ao que ele vivenciou em São Januário no último domingo, para montar a sua estratégia para o jogo de hoje. Ele percebeu cedo que o Atlético Paranaense queria que o Corinthians jogasse. Ele percebeu cedo que o Atlético queria que o Corinthians errasse. Pega a bola aí. Ele percebeu cedo que o time da casa não ia agredi-lo. Então o que ele fez? Eu também não vou agredir. Primeiro tempo bem burocrático, acho até que o Corinthians melhor distribuído em termos de posicionamento. Garro teve 2 oportunidades de finalização, foi um primeiro tempo de poucas emoções, mas o Corinthians entendeu que em algum momento poderia ter as suas estratégias para vencer o jogo. E a troca do Vitinho entrando para fazer o lado esquerdo acabou surtindo um efeito prático bem interessante. E a jogada do gol, né? A inversão para o Mateuzinho, que faz mais um ótimo jogo, sai machucado, e cruza para o Guinegão fazer o gol da vitória do Corinthians. Depois tem aquele natural momento do Atlético Paranaense de uma pressão um pouco maior, joga em casa, precisa dar satisfação. O Corinthians chamou também, ao seu torcedor. E aí o Odair faz o que eu entendo ser um movimento pouco inteligente para o jogo. A gente vê aí o lance do gol, que é tirar de campo os jogadores que pelo menos estavam tendo um pouco mais de iniciativa ofensiva nas vezes em que o Atlético Paranaense tinha a bola no campo de ataque. De uma só vez, ele tirou o Zapelli, tirou o Luiz Fernando, tirou o Espinho de Mendoza e aí o time perdeu a organização ofensiva. Mas ainda assim, com transpiração, criou oportunidades, fez um gol e depois foi anulado com a atuação do VAR, porque houve um toque de mão na fase ofensiva. Ofereceu ao Corinthians muitas oportunidades de contra-ataque, o Corinthians podia ter feito 2-0, o Atlético Paranaense poderia ter empatado o jogo, mas acaba que esse Corinthians com mais autoconfiança, esse Corinthians que compensa a ausência de jogadores mais técnicos, mais ofensivos, com mais entrega, esse Corinthians que está com um nível de concentração alto, conquista uma grande vantagem numa noite em que os visitantes se deram bem. É verdade, os visitantes se deram bem mesmo. O empate com o Botafogo fora de casa foi um bom resultado também. Calçade, é importante, a gente vem ressaltando isso, a gente falou sobre isso no jogo contra o Vasco, né? De como o Corinthians está conseguindo dar um jeito nesses desfalques, né? Porque, de novo, muitos hoje. É bom lembrar que o Garro jogou, mas o Garro também não pode ficar o tempo todo, saiu. O Memphis entrou já para o caminhar final do jogo. De novo sem o Carrilho, enfim, com desfalques pesados aí nesse time, o time está conseguindo se acertar e caminhar nessa que é a única chance de título, inclusive, do Corinthians na temporada, né? Tudo bem? Olá, William, boa noite para os companheiros e para você que nos acompanha aqui. Olha, o Dorival não tem muito para onde correr, né? Ele está usando o que é possível, o que existe no Corinthians. Tem a volta do Michael, que tem jogou em São Januário também. São 2 vitórias consecutivas, o que ficou difícil no fora momento da vida do Corinthians. As 2 fora, com um meio de campo mais encorpado, mais gente. Então o meio de campo tinha hoje Michael, Charles, o Bidon, ainda o Garro, o Kaique e o Guinegão. E aí o Dorival, no segundo tempo, ele muda o formato, muda a estrutura do Corinthians. Entra com mais um zagueiro, tira o Charles, vem o Kaká, aí ele fica com 3, permitindo, né, que o Mateuzinho e o Bidu, os 2 laterais, pudessem ocupar as beiradas, né? Não que não tivesse a preocupação de defender, mas mais bem protegidos. E aí o meio de campo com o Maicon e o Bidon. Então o time ficou ajustado. E o Vitinho entrou também. O Vitinho tem que entrar aos poucos, porque ele não tem condição física. E ele entrou o tempo todo dessa vez. Já foi o
o maior período dele dentro de campo com a camisa do Corinthians. Tempo todo. E ele faz a jogada, dá o passe pro Mateuzinho adiantado e o Guinegão toca pro gol. Então, é uma vitória que tem também... ela está consolidada nas mexidas do treinador, com aquilo que ele pode fazer. Então Memphis no banco, porque está voltando uma contusão muscular, o Vitinho, porque não pode jogar ainda 90 minutos, não tem condição para isso. Mas o risco é perder o jogador que mal chegou. É por isso que ele não está entrando. E jogando com 2 moleques da base, o Kaique e o Guinegão fazendo gol. Aproveitando. 3 gols nos últimos 3 jogos. Cara, gol para cada jogo. As oportunidades, elas surgem assim. Com o Yuri Alberto e Memphis, o Guinegão talvez nem no banco tivesse. Mas pelo menos te dá uma opção, de jogar. abre uma opção. Porque dá para jogar com ele e Memphis, dá para jogar com ele até Yuri Alberto. Então foi um ótimo resultado para um jogo que você fala, qual é a qualidade, a nota da qualidade desse Corinthians? A nota da sobrevivência no Brasileiro, na Copa do Brasil. Assim, não dá para extrair mais um jogo mais complexo, bacana, lindo de ver e tal. É difícil. Então, mas é justamente nessa dificuldade, Jean, que começa a aparecer mais o trabalho do Dorival. A gente fala que às vezes é na dificuldade que a gente vê, a gente precisa mais do treinador, né? É onde está começando a aparecer mais o trabalho do Dorival? Fala, William. Tudo bem? Tudo bem, boa noite para você, boa noite a todos. Se você me permite, William, só queria começar citando a invasão do campo e a agressão ao Hugo Souza no final do jogo. Porque, cara, assim, a imbecilidade é tão comum, ela é tão rotineira que a gente acaba normalizando, às vezes, essas coisas. Perfeito. Não dá pra aceitar, cara, assim, não dá pra aceitar, o Atlético precisa ser punido, esse torcedor, evidentemente, precisa ser punido, porque é o tipo de coisa inaceitável. E parabéns pro Hugo Souza, que aliás tinha feito uma defesaça no primeiro tempo, né? Semana legal pra ele, convocado pra seleção. A imagem aí, ó. E pela maneira como ele reage. Porque primeiro assim, ele é 2 vezes maior que esse imbecil. Então assim, ele podia ter dado uma cacetada nesse idiota. Se ele estica o pé e... Exatamente. E o Hugo Souza foi muito frio, né? Virou as costas, saiu andando ali. O cara entrou pra agredi-lo. Então eu acho que é importante a gente não deixar passar, até começar o programa eu queria falar disso, porque assim, é preciso pressionar. Esse tipo de imbecil não pode ficar impune e o clube que permite que isso aconteça também não pode ficar impune, na boa. Ainda que, foi identificado, não, o cara entrou em campo. Ele entrou em campo para bater com facilidade, no adversário. Me parece, né? Então eu só queria fazer esse registro porque eu acho realmente importante. Sobre o Dorival e a melhor... Eu acho que, assim, hoje é o que você falou, é um momento de muita dificuldade do Corinthians, porque a gente que exalta tanto o quarteto ofensivo, eu pelo menos exalto aquele quarteto ofensivo do Corinthians quando ele está em campo, hoje tinha um dos 4, né? E nem 100% a gente pode dizer que ele estava. Não tá mesmo. Então, assim, eu acho que nesse contexto, olhando para o time que entrou em campo, o Corinthians fez o que precisava fazer, que era vencer o jogo, e acho que tinha condições de fazê-lo. O Atlético Paranaense tá longe de ser o melhor Atlético Paranaense que a gente se acostumou a ver em anos passados, né? É um time que eliminou o São Paulo, é verdade, mas acho que eliminou muito pelo contexto do jogo de volta, de ter atuado com um jogador a mais o tempo todo. É uma equipe mais frágil, então na hora que saiu o sorteio, acho que o Corinthians virou automaticamente muito favorito para chegar à semifinal e confirmou esse favoritismo com a vitória de hoje. Eu acho muito improvável realmente que o Furacão tenha condições em São Paulo, e aí você deve até ter voltas importantes, né? O Memphis vai voltar, o Yuri Alberto pode voltar, ainda que não... Depois da data FIFA. A gente tá falando de um jogo de volta que é pós-data FIFA, né? Exatamente. Bom lembrar, não é na semana que vem. Você tem, então, é 10 ou 11 de setembro? 10 de setembro. O jogo, acho que esse jogo era dia 11, quinta, ele foi antecipado a pedido da TV. O Brasil joga dia 9, aí o Hugo Souza... o Hugo Souza sai lá da Bolívia. Só antes do Bini, assim, a gente tá com a tarde já falando do torcedor, invadir o campo, muita gente pode mas ele foi lá, foi um empurrão. Invadir o campo é uma agressão. Perfeito? Entendeu? Quando você invade o campo de jogo, é um ato de agressão, você não tem nada que fazer ali. Então, assim, ainda ir na direção do goleiro, dar um tranco no goleiro, se ele deixa o cotovelo, o cara já era. Se ele estica o pé, ele com 2 metros, já era também. Ele foi de boa, perfeito. E poderia um maluco desse tirar o cara da seleção, né? Do cara dependendo do que ele vai fazer. Sonho dele, você não exatamente. sabe. Ele poderia entrar no joelho dele, esticar a perna no joelho do goleiro.
ou de qualquer outro jogador. Então, assim, só para... É uma agressão enorme, qualquer invasão. Só para lembrar... Com um agravante, nesse caso... E ainda quando você vai para cima choque do adversário para choque, para chutar ou para dar o tranco que seja, cara, é um agravante e isso precisa ser considerado. Só para lembrar, antes de passar para o Birner, né, a gente está vendo a imagem aí, e se a gente pega a imagem do comecinho, quem prestar atenção lá em cima, vê que ele sai de lá com extrema facilidade. Ele pula, tá dentro. Tá dentro. Quando o pessoal ali da segurança, tem um nome, esqueci o nome, chamado Stewards, exatamente. Eles percebem... James Stewart. James Stewart. Já tá longe, já foi, entendeu? Então, só para recordar, certa vez, tem 2 anos, um torcedor na Vila Belmiro pulou e foi agredir o Cássio. Certo? Isso aconteceu. Vila Belmiro interditada. Se a regra, né, for a mesma para todo mundo, provavelmente teremos o estádio do Atlético Paranaense também interditado. E aí você imagina o Atlético Paranaense sem seu estádio tendo que pontuar na Série B. Né? Numa situação complicada. Veja o quanto foi complicado para o Santos, que caiu para a Série B naquele ano. Só para lembrar, né? Porque tem recorrência e tem situações similares aí, então a punição deve ser similar. Vitor Birner, agora sim, boa noite para você. Perguntei aqui para o Jean com relação ao Dorival, né? A gente vê às vezes na dificuldade o cara tentando dar um jeito com o que ele tem, tentando arrancar o melhor do que ele pode, do que ele tem em mãos nesse momento.